companheiro no caminho. Tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra. Agora tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me, meu Salvador. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Saúdo todos, amados irmãos e ouvintes, na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, José Ferreira da Silva, sou pastor, membro, congrego no Ministério Guardiões da Fé, hoje sou pastor guardião. Graças a Deus é por este motivo de eu gravar este vídeo aqui na minha casa, na madrugada da minha casa, e louvar a Deus. Estou gravando este vídeo para me expressar a minha gratidão a Deus, por todas as maravilhas e por todos os benefícios que Deus fez em minha vida, até o momento presente. Deus tem me guardado, me conduzido, como a águia conduz os seus pintalinhos nas suas asas. E aqui estou neste momento me expressando a minha gratidão a Deus, porque só Deus que Ele pode fazer grandes maravilhas, só o Senhor é Deus. E eu, por isso, eu estou aqui louvando ao Senhor, estou gravando este vídeo em poucas palavras, quero me expressar para milhões e trilhões e bilhões de ouvintes que possam me ouvir em todo esse globo terrestre. Me expressar e dar o meu testemunho de vida. Meu testemunho é muito longo, não tem como eu dar por meio destes vídeos, porque é um testemunho muito longo. Então, mas eu vou deixar umas poucas palavras neste vídeo, para que você possa ter uma noção, sentir um despertamento. Eu creio que este vídeo que eu estou gravando, essas poucas palavras, esse pouco testemunho, em poucas palavras, possa despertar a tua fé, despertar você do sono espiritual, talvez se animar, você está em desânimo. E este vídeo é como uma injeção para o teu espírito. Estou falando de testemunho de vida vivido, um testemunho que Deus fez na minha vida até o momento presente. Estou sobre as mãos de Deus, o Senhor tem me guardado. Estou debaixo das protetoras mãos do meu Criador. E até este momento, Deus tem me conduzido. Eu era ateu, não acreditava em Deus.
Eu sou paraibano de Souza. Então, sou ex-ateu. Eu não acreditava em Deus. E por eu não acreditar em Deus e passei a conhecer as maravilhas de Deus. E até aqui estou conhecendo as maravilhas de Deus e estou conhecendo mais e me conhecendo mais a mim mesmo, através da palavra do Senhor. Então Deus, Ele tem nos chamado, Ele procura as pessoas. Ele diz, quem enviarei? Ele está procurando pessoas, homens, mulheres, que quer ser suas testemunhas, seus atalaias. Ele disse, quem enviarei? Então o Senhor está procurando alguém para levar a sua palavra. E é poucos que quer ir. E poucos que dizem, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor não deixou de operar maravilhas e continua operando. Só que Ele está procurando alguém para fazer a sua vontade. Porque muita gente quer fazer milagre, quer fazer grandes coisas, mas pagar o preço é poucos. E tudo há um preço. Até Jesus pagou um grande preço pelo nosso pecado. Custou a sua vida. Foi escarnecido, foi humilhado, maltrajado, mas houve um grande preço, mas venceu. Né? Então, o momento de eu estar aqui é para deixar o meu testemunho. Meu testemunho, sou paraibano de Souza, nasci no dia 4/6/1960, agora no dia 17, agora no ano 2017, no dia 4/6, eu vou fazer 57 anos de idade, 30 anos de ministério, 30 anos de ministério e 57 anos de vida. Vou fazer 57 anos de vida. Muitas lutas, muito trabalho, mas muita vitória. 30 anos de ministério, muita experiência com Deus. Deus tem me dado grande experiência. Deus me deu o dom de falar variedades de língua. Deus me deu o dom de discernimento, de discernir espírito. Me deu o dom de sentir, profetizar, determinar o dia, a hora. Deus me deu o dom de já me trasladou de distância de 40 quilômetros, coisas que eu não podia fazer como homem natural, e Deus me levou em espírito, não sei se foi espírito, foi em sonho, não sei, e fez uma grande maravilha, curas, né? Coisas que eu não estava ao meu alcance como homem. Então, senti ouvir vozes, né? Senti determinar o dia, a hora para profetizando e que se cumprir. Deus me deu o dom pela ciência, de profetizar pela ciência. Então, grandes dons que eu senti, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, senti saber discernir quem é de Deus, quem não é, quando o maligno se aproxima, pelo contato do corpo, pelo ouvir. Né? Então, Deus fala comigo ao ouvir alguém falar através da voz, hoje, amanhã se cumpre a mesma coisa, mas para isso tem que termos um discernimento. Então, são grandes coisas que Deus fez na minha vida e que está fazendo. Então, Deus fez essas maravilhas. Até o momento de hoje, Deus fez 37 milagres na minha vida. O primeiro milagre que Deus fez na minha vida foi, eu era ateu. Então duvidei de Deus, desafiei o poder de Deus e Ele mostrou que Ele é Deus. Fez mais um milagre maior do que aquele de Elias. Da nuvem, quando Elias orou, tinha uma nuvem no mar. Orou 7 vezes e veio água. E eu nem era Elias, nem era um ateu, e não tinha água onde eu morava, não tinha mar, que eu moro em Souza, distante de 700 quilômetros de João Pessoa, onde tem o mar, e Deus fez sair água do nada. E eu duvidei. Elias orou 7 vezes e eu duvidei uma vez. E Deus fez surgir água do céu sem existir nuvem. Na época da seca da Paraíba, mês de outubro, não tem chuva. E Deus fez esse grande milagre. E eu disse, agora a Deus. E o segundo milagre foi Deus me chamar para a salvação. Hoje sou um crente em Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, e aqui estou. Muita luta, mas muita vitória. Então, esse meu testemunho é um testemunho muito longo. E eu não tem como eu contar por meio de vídeo, que é muito longo. Eu estou citando algumas passagens para que você tenha uma noção. Mas você vai conhecer esse verdadeiro testemunho meu através de um livro que eu estou escrevendo. Estou escrevendo um livro que tem por título Vida e a Experiência de um Crente. Como eu era, a minha pobreza, como eu vivi.
Eu aos 5 anos de idade comecei a trabalhar na roça, não tinha uma sandália para calçar nos pés, não tinha uma roupa para vestir. Às vezes eu ia para o casamento das minhas parentes, tomava roupa emprestado com o vizinho. Às vezes tinha um casamento das minhas primas no terreiro de casa, eu não ia para o casamento porque não tinha uma roupa para sair. O primeiro sapato que eu calcei, eu tinha 12 anos de idade, o meu primo me deu esse sapato já usado, e eu para calçar esse sapato tão apertado que ele era, eu usava o cabo de uma colher, porque não tinha como usar o dedo. É tão apertado esse sapato que deu um problema no meu pé, no pé direito, aleijou um pouco. Então, o primeiro calção short que eu usei, meu pai comprou por nome, esse tecido por nome de arranca-toco, que eu era tão inocente que eu saía colocando, arrastando as nádegas nas árvores, no chão, das pedras, para ver se arrancava o toco, porque eu pensava que aquele tecido saía arrancando os tocos. Então minha mãe teve 18 filhos, morreu 8, escapou 10. E aí a casa era muito pobre, meu pai muito pobre, muita gente, meu pai trabalhava, plantava pouco, e o pouco que ele plantava no meio do ano, ele entregava aos fornecedores, e ali ficava sem nada, nós passávamos muita fome. A casa que nós morávamos era uma casa velha de taipa, então quando dava um relâmpago, nós escondíamos debaixo da mesa, e ali era como se estivesse dentro de uma peneira, aquela trovejada. Meu pai saía muitas vezes à meia-noite com minha mãe, com a lamparina na mão, para cortar uma árvore, uma furquia, para colocar, escorar na parede, para ela não cair. Assim a nossa luta era essa. Então muitas vezes meu pai comprava o milho para trocar a gente de serviço, aquele milho, feijão que ele comprava, o vizinho, aquele furado do gugulho, que é um inseto que dá no gugulho, que dá no feijão ou no milho, que ele fica amargo o milho. Então fazia aquele cuscuz, aquele angu, que aqui em São Paulo chama polenta, lá no norte é angu. E aquele angu ficava amargo, nós comia puro com água e sal. O feijão, minha mãe pegava uma xícara de feijão, talvez 100 caroços, colocava em 5 litros de barro, em 5 litros de água em uma panela de barro, e ali quando ela fazia a comida, ela ficava caçando aquele feijão e colocava para colocar no prato e não achava. Então colocava aquela água branca que era do caldo e misturava com aquele cuscuz e fazia aquela cabeça de galo. E nós comia. A primeira sandália que eu usei, também eu tinha 10 anos de idade, era uma sandália velha que chamasse sandália do Cariri. Meu pai comprou, eu andava 2 passos para frente, 2 para trás, olhando o rastro. E quando aquela sandália estragava, ficava como o rabo de uma curimatã, de uma curiba. Era assim, a minha vida era essa. Trabalhava na roça com a foice velha quebrada, sandália para trabalhar não tinha. E ali muitas vezes eu arrancava o dedo, a unha do dedo do pé. Quando batia numa pedra, arrancava topada, arrancava a unha, aquele sangue eu pegava e jogava a unha fora e pegava aquela terra quente e jogava em cima daquele sangue, e com a semana estava curado. Então muitas vezes nós eu ouvia Suvio da Caipora, ouvia barulho de bicho, de esquisito, de demônio, via pessoas em forma de cavalo, de vaqueiro, pessoas a cavalo em cavalo. Então são essas coisas que a gente via. Também eu ouvia choro de criança, muitas vezes eu via a criança chorar, e a criança chorava, e quando nós chamávamos as pessoas para vir, aquela mulher daquele lugar batizava aquela criança pagã, que tinha morrido pagã, e aquela criança parava de chorar. Muita gente ouvia, né? Então a nossa vida foi essa. Minha mãe muitas vezes adoecia na cidade, no sítio onde nós morávamos, que era em cima de uma serra, e lá não tinha acesso a transporte, só ia em costa de animal. Era lugar, antes foi lugar de índio. Minha mãe, quando descia doente, era numa rede amarrada, num pau, os homens levando. De lá da nossa casa para onde esperava passar um transporte, era 30 quilômetros, deste lugar para a cidade mais 30. Às vezes não passava aquele transporte nem uma vez no dia. E a vida era essa. Eu era analfabeto, não sabia nem o que era ler, não sabia ler. Eu aprendi somente 1 mês na escola, aprendi o beabá, e assim fui aprendendo um pouco, né? Deus me ensinou. Hoje, graças a Deus, eu tenho lido bastante, li a Bíblia, leio vários livros, né? Estudei muito a Bíblia, estudo muito a Bíblia, faço muito estudo. Eu estudo muito livros. Inclusive fui vendedor de livros, vendi a enciclopédia britânica, a básica secundária, dicionário de português, de Bíblia. Eu vendi tudo isso aí, vendi em faculdade, colégio. A minha leitura é pouca, estudei pouco, mas graças a Deus eu procuro estudar muito, e Deus me deu o dom
eu aprendi as coisas com facilidade, né? Sou mestre de obra, pastor, sou mestre de obra, inclusive estou aqui na minha casa, nessa madrugada gravando este vídeo, na minha casa. Sou pescador de mar, pesquei de arpão, sou artesão, faço artesão de vidro, trabalho na arte de vidro, né? Aquilo que eu penso em fazer, eu faço. Deus me deu o dom da sobrevivência. Eu posso não ser rico, mas eu tenho o dom da sobrevivência. Isto é um dom de Deus. E também sou agricultor, faço trabalho na Instituto de roça, faço muitas coisas. Deus me deu esse dom. Toco também um pouco, sou compositor, só não gravei ainda porque não quis gravar ainda, mas eu tenho um hino feito por mim. E assim Deus tem me dado esse dom. E achei por bem escrever esse livro de tantas coisas que eu tenho para falar, me expressar. Achei por bem escrever esse livro que fala dos dois lados da vida, vida e a experiência de um crente. Fala quando lá sobre lendas urbanas, né, que meu pai arrancou botija, foi arrancar botija com minha mãe teve botijas. Sobre lobisomem, meu pai brigou com lobisomem, meu ex-sogro brigou com 2 lobisomens, inclusive matou um. Então eu tenho pessoas que se invultam, que vira animal, pessoa que vira qualquer tipo de animal que ele quiser, pessoa que tem esse dom diabólico, que isso é magia negra. Então são coisas que a gente tem um testemunho para contar, de ver, ouviu, e são pessoas conhecidas minhas lá do norte da Paraíba. Então assim é a vida, assim o testemunho que eu estou dando é um testemunho de vida, um testemunho de experiência, para que você possa ter uma noção do que estou falando. Então esse livro fala da minha vida, minha pobreza, minha nudez, e como foi que eu cheguei até aqui. Comecei a ler a Bíblia aos 18 anos de idade, tenho 30 anos de ministério, sempre leio a Bíblia, não canso de ler a Bíblia, cada dia mais aprendo mais coisas, e a Bíblia é um livro, é uma biblioteca em si mesma. A Bíblia é um livro de educação, um livro que traz todo o conhecimento. Esse é o livro dos livros. Então, a Bíblia é o maior livro que eu encontrei até hoje para ler. Não existe outro livro mais do que a Bíblia, mais importante. É a boca de Deus. A Bíblia é a mente de Deus. Então, a Bíblia é um livro de grande proveito. Eu incentivo você a ler a Bíblia, porque foi através da Bíblia que eu passei a crer no Senhor Jesus Cristo mais e chegar ao Evangelho. Eu, através no livro aos Gálatas, capítulo 3, versículo 22, eu passei a crer na salvação, porque falava que era para os crentes. Se dado fosse uma lei que justificasse, na verdade tu seria pela lei, mas a Bíblia ocultou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos crentes. Então, através da Bíblia, foi que eu passei agora a ter uma experiência com Deus, chegar a Cristo. Então, eu incentivo você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, ler a Bíblia. A Bíblia é importante, ela é a fonte de conhecimento. Então, esse é o meu testemunho. Então, através desse livro que eu estou escrevendo, você vai encontrar em breve nas lojas, nas igrejas, e você pode adquirir. É um livro de grande impacto espiritual, é um livro de uma grande biografia. Você pode ler esse livro e você vai gostar, porque eu leio várias vezes, eu como autor desse livro, eu leio várias vezes, meus filhos leem, e as pessoas que lêem esse livro gostam desse livro. É um livro que fala dos dois lados da vida, aos milagres que Deus fez na minha vida, as minhas experiências, tudo. Então, tá detalhe por detalhe. Então você vai conhecer através do YouTube, através dos meus contatos telefones da TIM, pela operadora Vivo, você vai ter contato comigo. Sou pastor guardião do Ministério Guardiões da Fé. Eu sou representante da bandeira do Ministério Guardiões da Fé aqui no estado de São Paulo. Então, esse evangelho nós estamos levando aos 4 cantos da terra, aos confins da terra. Então, quando levar esse evangelho, chegar aos confins da terra, então chegará ao fim. O nosso ministério é baseado no ministério da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Nós procuramos buscar os 9 dons da palavra de Deus, então, seguir a doutrina dos apóstolos. Não é falar, é seguir, é obedecer. Então, essa é a base fundamental do nosso Cristo, é a base. Então, nós trabalhamos sobre esse propósito, missões e evangelismo. Nosso trabalho é missão, evangelizar as criaturas, as pessoas, para que possa chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Então, esse livro que eu estou escrevendo é um livro que vai falar do meu testemunho, das grandezas que Deus fez na minha vida. E também estou escrevendo outro livro que tem por título Quem é Deus, Quem é Jesus e Quem é o Espírito Santo, para que você possa ter uma experiência real com Deus, ser uma verdadeira testemunha. Às vezes você diz, não, mas eu conheço Jesus. Não, você não conhece Jesus, você é crente,
Você serve a Jesus há 30, 20, 40 anos e não sabe quem é Jesus, porque os apóstolos andaram com Jesus, eram apóstolos de Jesus, mas quando Jesus perguntou, quem dizeis aos homens que eu sou? Disseram Jeremias, Elias, outros Moisés. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, disse, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você só pode saber quem é Jesus quando for revelado pelo Espírito Santo, quando o Senhor revelar, como disse Jesus. Graça, Pai, eu te dou, porque tu revelaste aos pequenininhos. Então é uma revelação. Paulo, pela sua leitura não conhecia Jesus. Ele era perseguidor da igreja, Saulo. Quando ele foi revelado pelo Espírito Santo e teve um encontro com Deus, ele passou agora a ser zeloso pelo Evangelho. Então, os fariseus mataram Jesus também, conheceram a lei, lendo a lei de Moisés, são até mestres, rabinos, mas mataram Jesus por não conhecer. Então a palavra de Deus é uma revelação. A palavra de Deus não é a letra, assim, é espírito e vida. Então, você precisa chegar a Deus para ser as verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa te enviar para a missão, porque você vai pregar o Evangelho do Senhor, tem que ter um conhecimento, tem que saber quem é o seu Deus, quem é quem você vai testificar, testemunhar. Porque às vezes você tem 30, 40, 50 anos de crente e você não sabe nem quem é Jesus, sabe quem é crente. Fala de Jesus, que é o Salvador, que é o Redentor, mas não conhece a dupla natureza de Cristo. Você vai conhecer a dupla natureza de Jesus. Jesus como Deus e Jesus como homem. Então você vai entender para não contrariar a Bíblia, porque você às vezes crê que Jesus é um Deus, que Deus é outro e que o Espírito Santo é um Deus. Não, há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito Santo. Não tem dois nem três. Então, através de você conhecer as Escrituras, buscando por meio da revelação, você vai saber que há um só Deus. O maior e grande mandamento é este: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então, se você não entender as Escrituras e não procurar conhecer, você vai crer que Jesus é um, que Deus é outro e que o Espírito Santo é outro. Não há dois deuses nem três, há um só. Então, este verdadeiro Deus você vai conhecer através das Escrituras, de Gênesis, Apocalipse e pela revelação do Espírito Santo. Então, você precisar de entrar em contato comigo, você vai mandar estudo pelo e-mail, pelo WhatsApp, ou então pelo meu YouTube, mostrando que é Deus. Parte por parte da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você vai conferir pela Bíblia, pelos versículos, capítulos, e depois a revelação do Espírito Santo, e você vai buscar o Senhor pelas madrugadas, e o Senhor vai assinar embaixo. Se você tem sede, você quer conhecer quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quem é Deus, Deus vai te revelar. Você vai se aprofundar no conhecimento. Então, em nome de Jesus, você é Deus. Apenas eu vou despertar você através da palavra de Deus e você vai buscar o Senhor. Eu tenho certeza do meu apostolado, do meu ministério, porque Deus escreve embaixo o que eu estou falando. Se você duvidar do que estou falando, então você faça essa experiência e faça prova do que estou falando. Porque se você não tiver certeza do seu ministério, então não adianta você sair para falar do Evangelho, porque o Evangelho é responsabilidade, é compromisso com Deus. E para isso você precisa se achegar a Deus e conhecer quem é seu Deus, para ser a verdadeira testemunha, aquele a quem eu escolhi, a quem eu enviei, para que saiba, entenda e creia que eu sou o Senhor e que fora de mim nunca houve Deus e nem haverá. Então você precisa conhecer o seu Deus, conhecer Jesus, quem é Jesus, porque senão você vai contrariar as Escrituras e você vai terminar não sabendo nem quem você é. Então é assim que você deve fazer para você chegar a Deus. Então esse livro, Quem é Deus, Quem é Jesus, Quem é o Espírito Santo, ele é um livro doutrinário. Ele vai falar sobre o véu, dos dois lados, por que uns guardam, outros não guardam, o que é o véu, o que significa o véu, o que é o sábio, porque guardamos, outros não guardam. Porque alguém diz, nós guardamos. Eu, pelo menos, não guardo o sábado. Eu trabalho todos os dias para a minha santa. Porque o que é a Santa Ceia, o que é a Páscoa, o que é circuncisão, o que é um batismo. Porque há vários batismos também. Vários batismos. Batismo por aspersão, batismo na nuvem, batismo dos mortos, batismo no mar, batismo em tanque, batismo no rio, batismo em mar. Então há batismo. Mas há um só batismo, um só Senhor. Então você vai conhecer os dois lados, a Bíblia toda. Vai conhecer o batismo que você aprendeu, vai conhecer o batismo que todas as igrejas aprenderam. Todos os batismos que tiver sobre a aspersão, sobre o batismo na nuvem, sobre de morte, tudo você vai conhecer. Batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, batismo em nome de Jesus, batismo dos mortos, batismo na nuvem, batismo no mar. Então você vai conhecer todo esse tipo de batismo. Vai estudar a Bíblia toda, não é só o batismo de um lado. Vai conhecer o batismo da Bíblia. Agora Deus vai te revelar, através da Bíblia, segundo a tua fé, a tua chamada, qual é o batismo que vai ser verdadeiro. Porque há um só batismo, um só Senhor e uma só fé.
Não tem três deuses, não tem três batismos, há um só. Então, desses batismos, cada igreja, a maioria fala um batismo diferente, outro fala de outro. Mas, então, quem está certo? A Bíblia é uma só, Deus é um só. E como está agora a nossa fé? Então, para isso, precisamos se aprofundar no conhecimento, para que você possa conhecer, ter certeza da sua fé, para que não venha dúvida, para que você não fique de igreja em igreja, de norte a sul, de sul a norte, procurando um lugar, procurando entender e não entendeu. Você está procurando muitas vezes a igreja, correndo de igreja em igreja, e não encontrou com Cristo, não se esclareceu a sua fé, como Nicodemos procurou Jesus de noite, e ali ele encontrou a resposta para aquilo que ele queria. Então você vai encontrar a resposta para você, é na Bíblia. Você e o Espírito Santo ele vai te dar a resposta. Então estou incentivando você a buscar a palavra de Deus. É ler na Bíblia. Então você lê a Bíblia, lê e relê, meditar de dia e noite para que você possa crescer espiritual. Então esse é o testemunho. Amém. Então salve todos na gloriosa paz do Senhor e que a paz fique com todos. Em nome de Jesus. Amém.